Fala galera, beleza? Eu sou o professor Felipe Barros e nesse vídeo vou conversar um pouquinho com vocês sobre os néfrons e o mecanismo de filtração glomerular que acontece então nos rins, principal função do nosso sistema urinário. Em primeiro lugar, devemos nos lembrar que o néfron é classificado como a unidade funcional dos rins, pois sem ele, esse órgão, ou seja, o rim, não seria capaz de realizar suas funções fisiológicas normais, como por exemplo, a filtração, a reabsorção e a secreção. Em outras palavras, são os néfrons que participam de boa parte da homeostase corporal. Mas então, se você tem interesse por assuntos como esse, se você é estudante ou acadêmico de qualquer área da saúde e tem interesse então por mais conteúdos, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque assim você vai estar sempre por dentro de tudo que a gente está preparando de novidade para vocês. Aqui vai aparecer também para vocês o nosso site, onde vocês vão encontrar tanto essa nossa videoaula quanto material em texto, vídeo, banco de imagens, fluxogramas, mapas conceituais, tudo para facilitar o estudo de vocês. E também não deixe de seguir nossas redes sociais, porque nas redes sociais é o lugar então onde a gente está sempre divulgando tudo que a gente está postando em todas as nossas plataformas digitais, todos os cursos e eventos que a gente está participando. Além disso, é onde a gente divulga também diariamente muito conteúdo, só que em outros formatos, é claro. Então, segura só um pouquinho, que logo depois da nossa vinheta a gente vai conversar sobre as principais funções dos néfrons e como acontece então o processo de filtração glomerular. Então, galera, para entender um pouquinho do processo de filtração glomerular, a gente tem que entender a anatomia do néfron. Você conhece? Em resumo, a sua anatomia se constitui então em algumas principais estruturas, que são o corpúsculo renal, onde se encontra o glomérulo e a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, composta então pelas porções descendente, delgada, ascendente e espessa, o túbulo contorcido distal, o túbulo contorcido proximal e o ducto coletor. Para resumir um pouquinho o processo, o infiltrado só recebe o nome urina depois de passar pelo ducto coletor e seguir para as papilas renais, localizadas então no ápice das pirâmides renais. Além disso, a urina segue para os cálices menores, cálices maiores, pelve e ureter, indo então em direção à bexiga urinária. Mas afinal, onde ocorre o processo de filtração glomerular? Para esclarecer, a filtração acontece no corpúsculo renal, no sentido do glomérulo para a cápsula renal, e recebe o nome então de filtração glomerular, abreviada por FG, sendo filtrado o plasma sanguíneo, que em seguida receberá o nome de ultrafiltrado. Além disso, esse processo possui uma taxa de filtração glomerular dependente diretamente da quantidade de fluxo sanguíneo renal, sendo que quanto maior a chegada de sangue, maior sua pressão hidrostática e, consequentemente, ou seja, como resultado, o fluido irá sair dos capilares para a cápsula com maior facilidade. Posteriormente, irá ocorrer a reabsorção do néfron para os capilares sanguíneos, sendo reabsorvidos então água, íons, glicose, ureia, aminoácido e outros compostos. Ou seja, a reabsorção é uma forma então de reposição daquilo que é essencial e que não deve ser excretado então na urina. A reabsorção iremos estudar em outro momento, pois agora vamos focar então no processo de filtração. E como acontece então a chegada do sangue até os rins? Em outras palavras, o sangue chega aos rins, em primeiro lugar, através das artérias renais, que se ramificam em artérias segmentares e, posteriormente, em artérias interlobares, já na pirâmide renal. Ao chegarem na base da pirâmide renal, elas recebem o nome de artérias arqueadas e, posteriormente, recebem o nome, então, de artérias interlobulares. Além disso, seguindo essa sequência, há uma sequência de arteríolas aferentes e o glomérulo, que corresponde então a uma rede de capilares do sistema porta-renal. Para compreender então melhor como é estruturado o néfron, imagine que o néfron abraça o glomérulo, esse abraço seria então a cápsula de Bowman, e os dois juntos então formam o que a gente chama de corpúsculo renal. Agora, uma curiosidade para vocês. É possível dizer que em cada rim encontramos cerca de 1 milhão de corpúsculos renais. Mas, pensando bem,
Se o plasma é filtrado, o que impede a passagem de outras células e substâncias para a cápsula? Para esclarecer esse ponto, existe um mecanismo importante para que as células sanguíneas não sejam filtradas nos néfrons e acabem sendo excretadas pelos rins. E esse mecanismo recebe o nome de barreira de filtração. E é isso, então, o que nós vamos ver a seguir. Então, segura só um pouquinho, que agora a gente vai falar de barreiras de filtração.